Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um Verdade ou Mentira. Hoje falaremos de maçonaria, evangélicos, política internacional, mas sempre com muita reflexão, porque estamos em período de reflexão. Para comentar a atualidade, como sempre, tenho comigo o engenheiro Jorge Tadeu, presidente e fundador da Igreja Maná, igreja evangélica, presente em mais de 40 nações, com milhões de crentes espalhados pelo mundo inteiro, o que lhe permite uma visão diferenciada e acutilante da realidade. Boa noite, engenheiro Tadeu, seja muito bem-vindo. Boa noite para si e para todos. Estamos em período de reflexão, portanto vamos ter que ter algum cuidado, porque apesar de ser um Estado sem censura, o 25 de Abril assim garante, ainda existe uma quené que nos limita na nossa atuação, na liberdade de comentar. Mas o primeiro tema tem muito a ver com a maçonaria. A maçonaria elegeu esta semana, temos até a notícia de Fernando Cabecinha reeleito grão-mestre do Grande Oriente Lusitano até 2027, com 77% dos votos, e durante a campanha falou-se muito da campanha para a eleição do grão-mestre, falou-se muito da necessidade de abrir a maçonaria aos jovens e às mulheres. É um sinal de decadência este? É, porque, veja bem, na verdade, não se chama maçonaria, ele chama obediência à maçonaria. E aqui em Portugal, os portugueses, mais ou menos, têm a noção de que aquilo é esquisito, que é secreto, uma espécie de coisa à italiana, como chama isso? Máfia? Máfia, que mandam às escondidas, é o que eu ouço as pessoas falarem. E quando falo com homens de negócios, então eu fico a saber muito mais. Mas lá fora sabe-se muito mais, não é? Portanto, eu ainda agora estava no Brasil, estive também com pessoas da Argentina, lá fala-se abertamente, não é? Fala-se o quê? Que as pessoas da maçonaria querem controlar e controlam a política, a economia, etc. Mas sempre às escondidas, porque eles chamam-lhe a obediência à maçonaria. Então fazem aqueles rituais e tal, para criar aquele ambiente e portanto, hoje a opinião pública, daquilo que me é dado a ver, não é positiva. Quando você fala de jovens, o que acontece? Os jovens de hoje, e eu ouço os nossos jovens que vão para a universidade e para aí fora, dizem que são convidados a ir para a maçonaria. Eles dizem, para que é que eu quero ir para a maçonaria? Porque dizem eles que o jovem que vai para a maçonaria é aquele jovem que diz, não tenho onde cair morto, não sei o que é que vou fazer na vida, não sei se tenho emprego, não tenho curso e tal, porque os outros dizem, eu não estou para me submeter para dizer uma sociedade secreta, depois vou casar, a minha família vai dizer, andas nessa coisa porquê? Portanto, é um aspecto que no meio dos jovens dos dias de hoje não é positivo, é negativo. E mais, o que é que eu também fico a saber, não é? Que os pais desses filhos de hoje, né? Os pais dos últimos 30, 40, 50 anos, são pais que estão totalmente desenganados com os políticos, não é? Não é dois nem outro, até os políticos já falam disso, porque é esquemas, é mentiras, é aldrabices, mesmo agora com as últimas as eleições é só ouvir de conversas, quer dizer, bem, não se pode dizer nomes, mas toda a gente sabe o que é. Então, o filho nasce num ambiente deste, o que é que ele fica a pensar dos políticos? Fica a pensar mal. Portanto, aqui em Portugal e na Europa, principalmente em Portugal, estamos em Portugal, houve-se muita propaganda política, mas o jovem não come isso, está a ver? O jovem de hoje é um jovem que tem mente liberta, é um jovem que vai para a internet, conhece outros canais, conhece outras notícias e, portanto, até você vê a queixa dos jornalistas portugueses que não têm dinheiro, não têm, mas porque o jovem de hoje não é o mesmo que o pai era, nem quer ser, e por mais que os partidos proeminentes cantem a música, o tempo volta para trás, não volta para trás. Portanto, o pessoal moderno vai para outros tipos de política, porque não está para aturar isto. Ele sabe o que é que ele ouviu à mesa, ao almoço, ao jantar lá em casa, e portanto, quando esse jovem é convidado a ir para uma sociedade secreta, ele vai dizer que não quer. Só aqueles que, o que eu vou dizer, que não tenho para onde ir, não tenho curso, não tenho aptidão, ao menos ali já me garantem isto, prometem aquilo, então ele vai. E depois, o que é que sobra? Sobra pessoas como hoje, você vê que hoje nós temos pessoas na política que, sinceramente, que não
na gíria do povo, dizem não têm nada para dar, são pessoas que não sabem a realidade do mundo, não obedecem nada à Constituição, não conhecem nem obedecem, não obedecem, só dizem pataquadas e portanto, olhem para os frutos. E o jovem de hoje olha para os frutos são péssimos. Portanto, não me admira que eles tenham um problema com os jovens, porque não se esqueça que eles chamam obediência à maçonaria, e o jovem de hoje vai obedecer aquilo para quê? Fala-se em 103 lojas espalhadas pelo país, com mais ou menos 2.500 membros. Acha números impressionantes porque há uma sociedade secreta que tem 2.500 membros espalhados pela nossa sociedade? Ou acha que ao mesmo tempo é um número particularmente baixo pela afetação que se nota deste tipo de... Eu acho que é baixo, porque eu não sei mais pormenores sobre a maçonaria, sei minimamente o que é que se passa lá, porque até conheço pessoas maçónicas que chegaram ao grau 33, ao grau 18, ao grau de sei lá quanto, que depois escapam e depois são perseguidos e a família é perseguida. Portanto, eu sei algumas coisas que não me interessa estar aqui a dizer isto, né? Mas não sei os números, mas não me surpreende ser tão pouco. Falando de números, saiu esta semana na revista Sábado uma mega reportagem sobre os evangélicos em Portugal. Fala-se que duplicaram recentemente, que cada vez têm mais influência na política, nós já falámos aqui sobre isso. Nota essa vontade de certos movimentos religiosos de se associarem à política, porque o engenheiro fala muitas vezes que é ministro de Deus, não quer ser ministro de homens. Mas há movimentos evangélicos que têm esta associação à política, não? Sim, porque, veja bem, é uma tendência humana até. A pessoa gosta de ser reconhecida. E, portanto, quando uma pessoa faz parte de um movimento religioso, uma igreja ou um movimento religioso, que não é assim tão proeminente, e quando é convidado a fazer parte de um partido político ou movimento político, ele acha que vai ficar com pagadinhas nas costas para ser também reconhecido. Eu não penso assim. Eu penso que um homem de Deus não pode ser partidário de nenhum partido, nem clube. Privadamente eu posso gostar do clube que quiser, mas eu não posso ser partidário porque eu tenho um patrão que é Deus. E Deus ama toda a gente. Deus é o Deus de toda a gente. Então, agora, dizer assim, nunca me convidaram, sim. Não tentaram controlar você? Sim, muitas vezes. Há aqui uma referência que falámos enquanto estávamos a preparar o programa, que a dada altura a Aliança Evangélica diz que recusou a entrada da Igreja Maná nesta aliança de igrejas evangélicas. É factual, historicamente? Não, isso é uma história que nem vem dos evangélicos, vem desde o início o seguinte. A certa altura a Igreja já tinha um tamanho bastante visível e o governo, por portas e travessas, queria controlar a Igreja, porque o movimento ficou um tamanho que não lhes convém ter uma religião ou uma Igreja que não obedeça ao regime. Então, o doutor, na altura era o Dias Bravo, ele já faleceu, era vice-procurador-geral, chamou-me. E no meio quando eu fui ter que falar com ele, porque era uma chamada oficial, não é? Ele chamou-me. Eu pensei, é mais um que me vai fazer guerra. E ele logo disse assim, não pá, eu sou seu amigo, eu sou também evangélico, sei o que é que lhe andaram a fazer, e eu é que o defendi disto aqui da Clote. E eu vi, pá, já estou a perceber. Bem, então, o que é que ele disse? Que falou da Aliança Evangélica, disse que eu não devia pertencer, mas eu queria dar os meus manuais, porque eles gostavam muito dos manuais da Igreja. Eu não dou manual nenhum da Igreja, porque cada um tem o seu manual. E perguntaram quantas igrejas a gente tem. E ele ficou a saber quantas igrejas a gente tem. Ele disse assim, pá, eu não estou a ver que você queira lá pertencer, mas se você pertencer, você já fica... Você tem, na altura tinha mais pessoas e igrejas, para ir, sei lá, 10 vezes mais, 5, 10 vezes mais, então você ganhava sempre as eleições. Eu disse, mas porquê é que eu quero pertencer à Aliança Evangélica? Sem desprestígio, porque assim, aquela aliança foi uma coisa fabricada com propósitos políticos, está a ver? Para tentar controlar a religião. Muitos evangélicos não sabem disso, mas isso era mesmo a realidade. Então, eles nunca... aquilo é uma tentativa de me controlar a mim também. Então, eu não me interessa. Então,
você nunca vai encontrar nada eu pedir coisa nenhuma, porque seria sem desprestígio dizer assim, a TAP, com os aviões todos, não sei quantos, Boeing e Airbus, etc., está a pedir, por favor, ali ao clube da Baixa da Banheira, ao clube aeronáutico da Baixa da Banheira, para pertencer ao clube. Epá, pertencer para São quê? ligas diferentes, no fundo. São ligas diferentes. Sim, nós estamos em 40 países, nós temos estações de televisão, sem desprestígio, eles são uma benção, mas não tem a ver com eles. É a politicagem, está a ver? Que eles usaram na altura para falar mal de mim, porque eu não me submetia. Este tipo de associações, eu não sou grande especialista na área, mas há um reconhecimento da Igreja Maná por parceiros internacionais, por exemplo. Existe algum tipo de filiação, algum tipo de apoio entre estas igrejas de dimensão internacional? Existe amizades, existe até, por vezes, acordos. Mas veja, a Aliança Evangélica foi um movimento que, não sei se foi, se não foi, aceito pelo governo para lidar com a Igreja. Mas a Constituição proíbe isso. Voltamos sempre à Constituição. Não pode interferir, mas era isso que eles queriam. Portanto, porque é que eu ia pertencer a um movimento que não é só em Portugal que tentaram isso, é em outros países? Porque é que eu vou me submeter a um regime político para mandar a mim e dizer qual é a doutrina que eu posso, não posso, e interferir nos dinheiros, o que é completamente proibido pela Constituição. Agora, nós temos... Eu sou amigo de grandes movimentos de Deus, americanos, brasileiros, europeus e da África também, e sou até conselheiro de alguns deles. Temos parcerias, por exemplo, na área da televisão, sou convidado para ir a grandes eventos, mas somos amigos, eu não preciso fazer nenhuma parceria com ninguém, nem eu vou querer interferir na vida dos outros, cada um o seu ministério. Este tipo de reportagens, numa semana em que as eleições estão à porta, as eleições são já amanhã, pode também ser uma tentativa de direcionar os evangélicos para alguma direção? Não, essa notícia que você me contou há bocadinho é nitidamente o que eles sempre fazem. A ver, cuidado com os maus. Está a ver? Os evangélicos agora são muitos, e eles são deste partido, daquele, e portanto tu vê lá que essa gente é preciso ter cuidado com eles. Não é mais nada. Não tem nada a ver com os evangélicos, com a voz dos evangélicos, com os pastores evangélicos, não tem nada connosco. É politicagem que usa da mídia para dar um sinal que lhes convém a eles. Cuidado, porque esta malta, está a ver, o partido tal, que eu não posso dizer qual é, mas toda a gente sabe agora, ganhou muitos votos, ganhou muitos membros lá do Parlamento, e esta gente se calhar é deles, então cuidado. Só que a Juventude 2 não quer... se deixa enganar. Não. A Juventude, os partidos proeminentes hoje têm um grande problema, que é o seguinte, eles enganaram o povo. E os pais dos jovens. E, portanto, o jovem ouviu essa conversa todos os dias à mesa e não quer saber dessa gente para nada. E, portanto, está a haver uma mudança. Eu próprio, não é só na igreja. Eu, no outro dia, fui comprar óculos, ou fui comprar não sei o quê. Bem, e a jovem estava a falar mal isto posso dizer, do presidente, que ele é assim, estava a falar mal dos partidos, diz que estão enganados. É uma atitude comum essa de criticar o que se passa. Acha que amanhã, nas eleições, vamos ver outra vez um envergonhar do sistema pré-instalado? Eu, por acaso, não pensei nisso, mas não me admirava que acontecesse. Veja uma coisa, há outro fenómeno que está a acontecer que não aparece na mídia portuguesa, que é o seguinte. Ao longo desses últimos anos, houve tanta mentira, guerras forçadas, mentirosas, os americanos e o Ocidente, que é a Europa, apontar dedos a toda a gente dos direitos humanos e de tudo e mais alguma coisa, democracia, mas depois foram apanhados a fazer o oposto. Eles é que fazem as guerras, eles é que fazem tudo ao contrário. A Europa é que financia o genocídio. A Europa financia o genocídio em Israel. A Europa é que destruiu o Gaddafi e todos aqueles milhões de pessoas. Quer dizer, e hoje sabe-se tudo. E, portanto, está a acontecer aquilo que o povo português não vê, mas que lá fora se vê, fora da Europa se vê, que é os jovens estão a se reunir
contra os políticos, contra essas mentiras e guerras falsas nas universidades e outros campos. Tal e qual como aconteceu nos dias do Vietnã. E que foi uma coisa descomunal. E hoje não é só na América, a América tem isso a acontecer hoje. Portanto, muito jovem americano sabe a verdade, porque tem acesso a notícias da internet e de todo o mundo, e na Europa também. Aqui em Portugal, eu não sei, há houve alguns movimentos, mas sim, coisas pequenas. Mas não sei o tamanho disso, não sei. Sim. Mas no resto da Europa, sim, está a nascer um movimento grande. Por isso é que, por exemplo, você vê que há países europeus que já decretaram que naquele conflito de Israel, que aceitam a Palestina como uma nação. A Palestina tem que ser um país independente. Ora, nunca isso foi falado, nem eles estavam nessa agenda, porque quem manda aqui é os americanos, Washington é que manda aqui na Europa, e portanto, como é que eles saem dessa e são desobedientes? Porque os jovens dois não estão aí, estão-se a manifestar. Então, estes países que estão a dizer que reconhecem os palestinos, é porque eles estão com medo de perder o poder. Mas nada, não é porque eles acreditam, eles se dobram àquilo que dá dinheiro. Eles têm medo de perder o poder. Portanto, se eles estão a ter uma pressão gigante dos jovens, eles dizem, eu também acredito nisso, mas nada. Portanto, há um movimento que os portugueses não conhecem, porque as notícias é só propaganda assim, mas que os jovens portugueses hoje, cada vez mais, por causa de ouvir à mesa, como eu disse, os pais, é só aldrabice, e recentemente mais aldrabices, e mentiras e esquemas, os jovens já não estão para aturar isso. Falou de mentiras e esquemas. Na próxima semana vamos ter a Cimeira da Paz. Não acha estranho que, com 180 convites enviados para todas as nações do mundo, com 80 países já confirmados, incluindo Portugal, que vai mandar a Sua Excelência o Presidente da República para as negociações de paz, não acha uma falta estranha não estar nem a China nem a Rússia na mesa de negociações? Não acho nada estranho. Sabe porquê? Você imagina que os lobos, sabe o que é um lobo? Sim. Os lobos fazem uma cimeira da paz e vão convidar as ovelhas e as galinhas. Então, o que é que você acha que aquilo é? Quem é que lá está? São um bando de pessoas que se dobram ao regime que vem de Washington. Isto é falado lá fora. Isto é falado pelos políticos proeminentes e honestos da América, por generais do topo da América. Aqui é só ao contrário. Portanto, estar à espera de uma cimeira da paz com só lobos. O que é que você acha? Que vão lá as galinhas e os ovelhos? Mas acaba por ser estranho a comunicação social, e aqui falo contra os jornalistas, não se dar mais atenção a isto, porque se estamos a mandar para lá chefes de Estado do mundo inteiro para uma cimeira, que é a Cimeira da Paz, e faz todo o sentido haver paz, não deveria haver algum tipo de compromisso para ter realmente as várias partes para encontrar essa paz? Estou a ser inocente e poético. Inocente. Veja uma coisa. Hoje, lá fora, e lá digo mais uma vez, os jovens dois lá fora sabem, fala-se em tudo que é sítio de internet, que os americanos, ao contrário de que andaram a propagar, eles são aquilo que Jesus disse, só vem para matar, roubar e destruir. Eles falam de democracia, apontam o dedo a todo mundo, etc. Mas eles são os autores das guerras todas. Eles são os autores de demolir, portanto, Estados soberanos. Eles são autores de matar pessoas de propósito. Agora a Boeing tem um problema de fabrico terrível, os Boeing não estão a ser bem fabricados, e os engenheiros que começaram a denunciar isso, porque vão cair mais aviões, morreram por acaso. Quer dizer, e hoje sabe-se disso. Portanto, quando você está a falar de que aqui não se ouve disso, porque os nossos jornalistas, até há muito comentário, são jornaleiros, coitados, porque eles, em vez de ser jornalistas, eu vi a teologia ontológica. O código deontológico. Pronto. Diz o quê? Um jornalista honesto ouve os dois lados. Sim.
ou 3 lados. Sim. Aqui não houve ninguém. Ele está comprado. Se o jornalista for um indivíduo honesto, ele dura 15 dias no jornal, porque ele não está lá para dizer que vai ouvir os outros. Você vê, por exemplo, alguém foi ouvir o que é que o Putin diz? Não. Alguém foi ouvir o que é que o chinês diz? Não. Alguém foi ouvir o que é que a África do Sul e os BRICS dizem? Não. Eles só falam daquilo que lhes mandam falar. E quando há alguém que vai falar o contrário, epá, este gajo, pronto. Portanto, e depois temos comentadores políticos que são nitidamente, descaradamente de um partido, está a ver? Insultam toda a gente, há aí uma senhora que chama nomes a toda a gente. E ela não obedece em nada à Constituição. É engraçado. Aquilo é assim, se tu não és do meu partido, não falas o mesmo que eu, tu és xenófobo, tu és racista, é tudo. E os jovens hoje já não comem isso. Só a velhada é que acha que ao tempo volta para trás. Não estão a ver. E quanto mais mal eles falam desta nova onda que está a acontecer, mais eles se enterram, porque os jovens dois sabem o que é que ouviram lá em casa. E esta ameaça velada que se fala de que se Trump ganha as eleições, a guerra vai escalonar, é mais uma vez uma jogada de fumaça para enganar a multidão? É evidente, sei lá, o Trump. Eu não sou nem do Trump, nem do Biden, nem nada. Mas também não sou estúpido, não é? A gente vê aquelas imagens do Biden, a gente fica a pensar coisas. Mas pronto, o Trump nunca foi um homem de guerra. Portanto, o que é que eles andam a fazer? O mandato dele foi o único que não teve guerra nos últimos 20 anos. Mas não importa. Eu vejo é o seguinte, na América, e não é só na América, mas principalmente na América, eles fazem uma guerra terrível, de todos os meios, usam tudo, a justiça, tudo, para parar o movimento do Trump. Porquê? Porque o establishment, né, não quer parar as guerras. E ele quer parar as guerras, ele quer haver comércio, para toda a gente ganhar dinheiro e viver minimamente como deve ser. Portanto, há que falar mal do Trump, meter medo, cuidado com o Trump, mas os americanos já não engolem isso. Falando em guerra, Vladimir Putin ameaçou a NATO e ameaçou todos os que entreguem armamento à Ucrânia, porque se houver bombas que ataquem alvos russos, ele vai identificar de onde é que elas são armadas, porque tecnicamente existem uns códigos que têm que ser do país de origem da bomba, e bombardeará de volta quem estiver envolvido nisto. É o início de uma nova guerra. É. Veja bem, vamos para os portugueses entenderem, vamos pensar assim, no tempo do Kennedy, os russos trouxeram às escondidas navios cheios de mísseis para a Baía dos Porcos, em Cuba. Para Cuba, com armamento de mísseis e até nucleares. Porquê? Aqui em Portugal nunca ninguém explicou. Porquê? Mas lá fora sabe-se. Porque o que se passava era que a América, já nesse tempo, rodeou a Rússia, rodeou todos os países da União Soviética, das fronteiras com a Rússia, com armamento nuclear, apontadas para Moscovo. Então, o presidente da altura da Rússia ou da União avisou, e os americanos não deram ouvidos. Então o que é que ele fez? Mandou o mesmo, já que tu puseste armas nucleares apontadas para mim, eu vou pôr contra ti também. Mas quem é que começou essa guerra? Foram os americanos, que é sempre o mesmo. Então, quando os americanos viram que afinal também estavam altamente vulneráveis, o Kennedy teve o bom senso de dizer, não, temos que parar isto. Então, os americanos foram obrigados a desmantelar todas aquelas bases, está a ver? Nas fronteiras dos países todos onde eles montaram, às escondidas, aqueles mísseis... Armamento. E hoje há pessoas, políticos do mais alto nível, americanos e portanto, até generais, que dizem que a administração de hoje americana, dizem eles que é um desastre, mas um deles estava a dizer que conheceu o secretário portanto, de assuntos de guerra que dava conselhos ao Kennedy. E quando aconteceu essa situação em Cuba,
Atenção. O Kennedy reuniu, portanto, o FBI, o Pentágono, Conselho de Guerra, o Conselho de Guerra, etc. E este homem também. E o que é que ele ouviu? Ouviu que o Conselho de Guerra era: nós vamos perder a guerra, porque os russos têm poder maior, mas então temos que matar os outros povos. E falaram até na Índia, não está envolvida na coisa, mas se houver uma guerra nuclear, nós temos de garantir que há pelo menos 30% da probabilidade de sermos nós a mandar. E o Kennedy, dito isto pelo tal conselheiro, disse: vocês são malucos, pá. Então, mas o que é isto? Isto não é solução nenhuma. Então, mas nós não somos humanos. Que conversa é essa? Mas isso é o plano, tem um nome até, de guerra. É um plano de guerra. E ele disse: não, isso é uma loucura, então agora vamos fazer uma guerra mundial para talvez sobrar 20% das pessoas e que são americanas, para então coisa mais parva. Este americano está a dizer que hoje esse plano americano continua na mesa. Continua. Portanto, o que está a acontecer é que os americanos já disseram, não é só sabem, que a Rússia tem o maior exército do mundo. Tem armas que não têm hipótese de serem defendidas. E a China também. E, portanto, eles economicamente também estão na modo baixo, porque até vai acabar agora, dia 9 de junho ou julho, o que é, o tal acordo do petrodólar. Do petrodólar. Portanto, o dólar cada vez vale menos. Então, eles estão a comprar ouro, etc. Então, o que acontece? Segundo esses políticos estão a dizer lá na América, esta geração que está em Washington é de guerra e está com esse plano. A ver? E, portanto, não lhe interessa que haja outros povos que mandem mais que eles. Então, se há que perder a guerra, que morram todos. Quer dizer, é difícil de acreditar nisto. Eu sei que isto parece a doutrina da conspiração, mas lá fora se vê. Aqui não. Lá fora sabe-se disso. Portanto, o que acontece? Eles, como estão a perder, porque quem provocou tudo foi a América, que está a usar da Ucrânia como a chamada guerra proxy. Ou seja, põe alguém a fazer guerra nas vezes deles. E como eles conseguiram também controlar a Europa, pondo lá pessoas que são obedientes a Washington, esta é que é a verdade, cortaram o gás à Europa e agora a Europa está a comprar energia, gás, etc., à mesma a Rússia, só que paga 3 vezes mais. E um jornalista, um senhor de barbas que... José Milhazes. Sim, que ficou todo horrorizado, como é que é possível? Eu acho que era um homem ingênuo que acreditou na retórica que foi mandado a dizer durante este tempo todo, quando ele viu uma das verdades, aqui da rei. Ele não sabe o resto, ele acredita na mentira, está a ver? É assim. Então, ele não sabe mais. E se calhar até vai ficar chateado comigo, mas ele não sabe. Ele se calhar nem vê o que é que se fala lá fora, não sei. Bem, o que acontece? Os russos ameaçaram o quê? Os americanos e os europeus que não podem fazer guerra. Não podem. A Europa não tem autorização para fazer guerra, nem a NATO. Mas a Europa está subjugada de joelhos a comprar tudo que é da América e a comer todas essas doutrinas e a obediência, vai de entrar na guerra. Quem está a entrar na guerra é a Europa. Porque a Rússia tinha na Ucrânia toda a fronteira cheia de laboratórios para fazer mais Covid-19, para invadir a Rússia, e armamento nuclear. Isso é conhecido. Já no tempo da Clinton ela falava que sim, que era isso. Ou seja, como é que você pode ter um país na sua fronteira com mísseis apontados e nucleares contra o seu país? Então, e o que é que aconteceu em Cuba? Quando os russos disseram, então eu vou fazer o mesmo. Acabou a guerra. Acabou. Os americanos tiveram que tirar os mísseis. Agora, os europeus estão a comprar essa guerra e estão a pôr mísseis que só podem ser operados por eles próprios. Porque são mísseis teleguiados, têm uma tecnologia
sofisticada de software e, portanto, seja em Inglaterra, ou seja na Polónia, ou seja na Alemanha, ou seja onde for, só eles é que têm esse potencial de armar... Ativação. Ativar a bomba. E, portanto, na Ucrânia, qualquer gato, sapato, jardineiro só tem que pôr o dedo no botão, porque já está armada. E quando ele carregar no botão, o míssil vai para onde foi intencionado. O que é que o russo diz e bem? Toda a gente sabe, menos aqui em Portugal, que só dizem mentiras. Ele diz que se tu mandares uma bomba dessas, eu sei de onde é que veio o país, eu vou-te bombardear. Só que desta vez eu vou-te bombardear com um míssil nuclear para tu ver se apanhas juízo. E eu estou do lado do Putin porque é assim. Então, ouça lá. Somos todos estúpidos. Somos porque somos enganados. Portanto, lá fora, cada vez mais e mais, e eu volto a dizer, a juventude de hoje não come as mentiras. E o Putin não é o mal da fita. Lá fora, o mal da fita é a CEE e a América. CEE porque a CEE continua a escravizar os africanos. A CEE continua a tentar golpes na América do Sul. A França tentou dar um golpe no Brasil para ficar com... A Amazónia. Hã? A Amazónia. Pois, mas nós não sabemos isso, mas lá fora sabe-se. Portanto, a CEE está brutalmente mal vista, porque mesmo quando eles vão falar com os outros povos, é sempre com superioridade, tratando os outros como animais e como cães e como, como macacos. E do terceiro mundo. E, portanto, lá fora, ninguém tem respeito pela Europa e nem pela América. Mas nós não sabemos isso. Correndo o risco de ser poético outra vez, hoje, no dia em que estamos a gravar, celebra-se o dia D, o dia em que as tropas aliadas entraram na Normandia para libertar a Europa dos nazis. Do outro lado da fronteira estavam os russos a entrar em Berlim para libertar a Europa dos nazis. Algum dia mais nós vamos voltar a ver tropas americanas e russas a lutar contra um mal comum? Não, porque os americanos... eles não ganharam a guerra. É toda a impressão que nós temos. Quem entrou em Berlim foram as tropas russas. Mas não é só isso. Quem ganhou a guerra foi mesmo os russos. Eu sei que muita gente vai pensar que eu sou maluco, mas é só estudar a história. E quando os países que era a aliança se reuniram, os americanos, com o Marshall, decidiram dar um golpe de inteligência, que era vender os excedentes de equipamentos e carros e tudo o resto que eles iam fabricar para a Europa a troco de o favor que estavam a fazer. Mas a Rússia não aceitou porque não tinha nada que submeter. Desde então, a América faz uma política de dizer a todo mundo que os russos são os maus da fita. Sempre numa história tem que haver um mal da fita. Uma diabolização. Diabolizar, porque assim ele justifica todas as causas. Mesmo na Ásia, ele também ia dizer que a China e o outro, não sei o que, é os maus da fita, mas afinal não é nada disso. Portanto, até os dias de hoje, eles têm que diabolizar a Rússia, porque senão vai justificar o quê? O tempo está contra nós e eu tenho uma pergunta que tem a ver com as eleições da manhã. Não entrando em grandes detalhes, porque estamos no período de reflexão, e eu sei que o engenheiro nas últimas eleições foi um grande fervoroso adepto de incentivar ao voto. Acha que desta vez vamos ter o mesmo número de abstenção ou vai voltar a aumentar? Eu não sei, mas a sensação que eu tenho é que o povo não está lá. Não está lá porque vários motivos. Primeiro porque é coisas da Europa, e já vou falar sobre isso. Mas também porque mal acabou estas eleições legislativas e temos agora um governo, é só vigarice. É o que eu ouço, é vigarice. Prometeram aquilo, é só vigarice. Prometeram aquilo, é vigarice. O outro disse que tinha lá dinheiro, é vigarice. É só mentiras e esquemas. Portanto, vai votar outra vez por as mesmas coisas. Para quê? Mais. Vai no Parlamento da Europa, tem 21 deputados portugueses em 705. Sim. Sei lá, faça a matemática. O que é que 21 vão fazer lá na Europa? Para além da disciplina de voto, porque muitos destes deputados vão fazer parte de grupos políticos na Europa também. Sim. Primeiro, que força que eles têm? Nenhuma. Segundo, que é o mais importante,
qual é a fama que os portugueses têm lá na Europa? É horrível. São um bando de palermas, são ladrões, é o que se fala lá. E eu conheço portugueses, não é só de cá, de lá. O que é que se fala lá? Eu até tenho pessoas da igreja que são secretários da CE, daqui e da lá. O que é que se fala lá? O que é que eles dizem que é a percepção do resto da Europa? São ladrões, são mentirosos, são caloteiros, não obedecem às leis e portanto, o que é que eles lá vão fazer? Não vão fazer nada. Mas incentivamos as pessoas a ir votar na mesma. Que votem. Até porque desta vez temos um sistema novo que são cadernos eleitorais digitais, em que os portugueses podem votar em qualquer sítio do país, desde que apresentem o seu cartão de cidadão. Este tipo de quase de digitalização para facilitar é um ato de desespero, a mostrar que as pessoas já não estão lá com eles. Exatamente, veja uma coisa. Vai à rua, uma loja, um café, um restaurante e pergunta o que é que ele acha da CE. É o que eu estou aqui a dizer. Eu estou a dizer a voz do povo. Lembre-se que eu sou líder religioso. O que é que eles dizem? É um bando de ladrões. É leis em cima de leis para favorecer os amigalhaços deles, para ir para guerras proibidas. É o que se fala. O Macron, então, é brutalmente mal visto, porque então o gajo vai para a África a continuar a escravizar 14 países. Nós é que não sabemos aqui. E, portanto, o que é que eles fazem em prol dos europeus? Nada. Gastam milhões em doutrinas de, como é que chama, LGB. Ideologia de género. O povo tolera, mas porquê é que ele vai gastar dinheiro naquilo e não na saúde e no resto? E porquê é que ele vai gastar bilhões em guerras proibidas e não melhora a Europa? A Europa está de mal a pior, está a ver? E veja, o que é que se sabe hoje? Que as pessoas pensam que os chineses precisam muito da Europa, porque a Europa é muito grande. Não, os chineses não precisam da Europa. Os chineses têm tanto comércio, tanto tecnologia, que a Europa é mais um. Já foi muito importante. Agora, quem precisa de quem é que a Europa, sem a China, não consegue sobreviver. E veja, podia falar de muitas coisas. Nem energia nós temos. Nós não temos energia. Estamos a comprar à Rússia e lá o senhor das barbas descobriu isso. Quer dizer, nunca parou de ser assim, está a ver? Portanto, o pessoal lá fora ri-se. Essas pessoas estão a mentir aos seus cidadãos. E nós é que não sabemos. Por exemplo, em França, na Alemanha, na Inglaterra, estes são os países que eu sei, na Holanda, na Bélgica, o povo está absolutamente contra esta gente. Portanto, quando você vai dizer o que é que esses 21 pessoas vão lá fazer? O engenheiro vai ter em si próprio uma cimeira na próxima semana com empresários do mundo inteiro. Há também essa vontade da parte da Igreja, aqui outra vez com o homem de Deus, de criar relações internacionais também de negócio e de crescimento? Sim, veja bem, nós temos na nossa Igreja... É uma resposta à procura que sente, no fundo? Essas pessoas pedem essa ajuda? Pedem. O assunto é o seguinte: nós temos departamentos de jovens, departamentos de música, departamentos de, enfim, e de homens de negócios. Porquê? Porque o crente empresário, ele acredita em haver mais justiça, acredita, enfim, e ele também acredita em ajudar a Igreja. E hoje, como nós estamos em muitos países, eu posso ser um facilitador de uni-los, mas eu não me meto nisso. Né? Em que vêm empresários do Brasil, um pouco de toda a África e sei lá onde mais, até da América. E então eu não vou falar de negócio, eu vou ensinar um seminário de gestão e liderança. Porque eu faço isso há muitos anos e consegui ter literalmente milhares de empresários em Angola, Moçambique e outros países com os estudos que eu ensino. Eu sei essas coisas porque eu não percebia nada disto e tive que tirar cursos lá fora dos melhores universidades e saquei, vamos dizer, aquilo que é mais importante para a Igreja, porque eu não sabia gerir a Igreja, eu era engenheiro, não sabia gerir.
É preciso saber gerir coisas, saber gerir pessoas, o lado jurídico, uma data de coisas. Então eu transmito isso, então eu vou fazer isso. Portanto, é nesse sentido que este encontro de 10 de junho vem pessoas de muito lado e eu vou ensinar isso. Agora, é evidente que eles têm o seu espaço para falar entre eles, que também eu disse que sim, pronto, estamos aqui nas instalações que falam entre vocês. Terminamos assim este Verdade da Mentira, voltamos para a semana com notícias desta Cimeira da Paz e da sua Cimeira de Negócios. Quanto a si, despeço-me com simpatia, dizendo-lhe que vá votar amanhã, não interessa em quem, mas vote, e não se esqueça que a verdade vem sempre ao de cima, é como o azeite. Até para a semana.